Boa tarde a todos. Em nome da Porta Editora, agradeço a vossa presença aqui. Vamos dar início a um ciclo de formações dedicados ao tema Automação com Arduino. Vão ser 3 pequenos vídeos como este, em que vamos introduzir esta temática, começando com este vídeo em que vamos fazer uma pequena apresentação de conceitos essenciais associados a este processo de automação, e os 2 vídeos que se irão seguir vamos aproveitar para construir alguns automatismos, utilizando a placa Arduino. O meu nome é Paulo Nunes, eu sou responsável pelo projeto Enter, que alguns de vocês já provavelmente conhecem, o Enter 5, o Enter 6, e que terá agora a sua continuidade no 3º ciclo. Fazem ainda parte desta equipa a professora Clara Alves e a professora Clara Neto. Quando falamos de automação, e normalmente associado ao conceito de automação está também o conceito de robótica, estamos a falar de sistemas que são autónomos, ou seja, que podem ou não reagir a eventos do exterior. Portanto, são sistemas que funcionam sozinhos, não precisam de intervenção humana, eles podem, se assim forem programados, corrigir-se a si próprios e podem reagir a eventos externos. Ou não. Por exemplo, está aqui a focar, um sistema para iluminar uma árvore de Natal com as luzes a piscar numa determinada sequência. É um exemplo de um sistema que não reage a eventos do exterior. Ele é programado para fazer aquilo e nada mais. Mas também pode ser um sistema que acenda ou apaga uma determinada lâmpada quando se atinge um determinado nível de luminosidade. Se ficar escuro, a lâmpada acende, se ficar mais claro, a lâmpada apaga. Este sistema já está a reagir a um evento do exterior, neste caso, a quantidade de luz. Antes de avançarmos, convém dar aqui 2 notas sobre o manuseamento seguro dos componentes, embora não esteja aqui em risco, enfim, a nossa segurança, estamos a trabalhar com coisas de pouca corrente elétrica. De qualquer forma, no sentido de proteger, quanto mais não seja o equipamento, há estas 2 regrazinhas básicas que são não trabalhar com as mãos úmidas e também não manipular as ligações, isto é importante, que vai fazer com a placa ou com qualquer outro componente quando ela estiver ligada a uma fonte de energia. Portanto, se a placa Arduino estiver ligada a uma fonte de energia, não retire nem coloque componentes, LEDs, resistências, etc. Porque isso pode provocar um curto-circuito, pode queimar o componente. Convém desligar a placa e depois então fazer as ligações que entender. Alguns conceitos essenciais associados a esta temática, o conceito de eletricidade. Portanto, a eletricidade é apenas mais um tipo de energia. Existem vários tipos de energia, como sabe. A eletricidade é apenas mais um. A eletricidade circula em materiais condutores, okay? Como, por exemplo, o cobre, que é o mais comum entre nós, mas existem outros. E a eletricidade pode ter diversas utilidades. Aliás, hoje em dia, nós usamos eletricidade para imensas coisas, já não conseguiríamos provavelmente viver sem ela. Outro conceito essencial é perceber o que é um atuador. Um atuador não é mais do que um componente que converte energia elétrica noutras formas de energia ou em grandezas físicas. Pode converter energia elétrica, por exemplo, em movimento, enfim. Outro tipo de componente que vamos utilizar aqui bastante é o sensor. O sensor faz o contrário. Ele converte outras formas de energia ou grandezas físicas em energia elétrica que pode depois ser interpretada e pode levar a que o sistema depois reaja de determinadas formas. Os circuitos que vamos montar, portanto, normalmente fala-se em 2 tipos de circuitos fechados e circuitos abertos. Num circuito fechado, a corrente circula por todo o circuito. Aqui neste caso temos 2 lâmpadas que iriam acender, portanto, temos aqui a nossa fonte de energia e a corrente elétrica irá circular e fazer, neste caso, acender estas 2 lâmpadas. Aqui temos um circuito aberto. O circuito aberto é um circuito interrompido em que, ao chegar ao ponto de interrupção, a eletricidade deixa de fluir. Portanto, deixa de haver passagem de corrente, neste caso, neste ponto aqui. Outro conceito essencial também, que nós, enfim, em princípio já conheceremos, mas é o conceito de power, que é a alimentação, portanto, que está associado normalmente ao sinal de mais, ok? Nas pilhas, por exemplo, nós vemos sempre o mais e o menos.
E o conceito de terra, ou ground, também é conhecido por ground, ou também pela sua abreviatura GND, que é a abreviatura que na placa Arduino é referida, e também é representado por este símbolo aqui nos esquemas elétricos que normalmente se veem e que nós podemos também fazer. O símbolo da Terra é normalmente este aqui. Um outro conceito essencial e muito importante e que vamos usar bastante nos circuitos que vamos montar é o conceito de resistência. A resistência é o quê? A resistência representa, antes de mais nada, a capacidade que um componente tem de resistir ao fluxo de energia elétrica, portanto, daí o nome resistência, portanto, ele resiste a esse fluxo. Ela é medida em ohms, é a unidade de medida da resistência elétrica, é o ohm, que é dada pelo símbolo que todos nós conhecemos, que é o ômega, ok? A letra grega, ômega. Portanto, este é um componente, existe um componente que se chama mesmo resistência e que nós vamos usar com bastante frequência nos nossos circuitos. Aqui temos o exemplo de uma placa Arduino, neste caso é uma Uno, ok? Existem vários modelos de placas Arduino, existe a Mega, por exemplo, tem mais entradas, enfim. Numa placa Arduino, tipicamente temos estas áreas essenciais, temos o botão de reset, que carece de explicação, obviamente. Temos aqui a ligação da placa ao computador, portanto, é esta entrada aqui que nós vamos usar para ligar a nossa placa ao computador e a partir daí podermos carregar os nossos programas. Vamos ver daqui a pouco como é que fazemos isso. Temos aqui o conector de alimentação, que é usado para alimentar a placa, para que ela depois possa funcionar autonomamente, sem ter que estar ligada ao computador. Podemos ligar, por exemplo, a uma pilha de 9 volts. Vamos ver depois como é que fazemos isso. Temos aqui as entradas digitais, que incluem os pinos PWM, que são estes que estão representados aqui pelo TIL, que são entradas normalmente que devem ser usadas quando queremos controlar motores ou quando queremos controlar LEDs ou lâmpadas que permitem várias intensidades. Depois temos as entradas analógicas, que vão permitir medir grandezas físicas, como por exemplo a temperatura do ar, e temos as entradas de power, ou alimentação, que permitem as ligações à terra, cá estão os GNDs, e permitem também alimentar o nosso circuito. Uma placa, posso mostrar que está aqui, portanto esta é uma placa Uno, e estão aqui de facto todas as entradas, portanto temos aqui assim o botão de reset, temos aqui a entrada para fazer a conexão ao computador, a alimentação a uma fonte de energia, por exemplo, uma pilha, e depois os vários pinos, onde vamos introduzir os nossos cabinhos, os nossos componentes para fazer as diversas ligações, e para construirmos os nossos circuitos. Vamos ver mais à frente dois pequenos exemplos. No vídeo de hoje vamos ver dois exemplos muito pequeninos, muito simples, para percebermos como é que isto funciona e a partir dos próximos então vamos construir, como eu já disse, sistemas mais completos. Temos também a breadboard, que é a nossa placa de trabalho. A breadboard serve para ligar, fazer a ponte com a placa Arduino. Ela é constituída por estas áreas aqui, ok? Estas entradas horizontais, aqui, e estas entradas verticais, aqui e aqui. Atenção que esta área é independente desta, ok? Isto funciona, portanto, o sinal aqui flui horizontalmente e aqui flui verticalmente, conforme posso mostrar aqui. Isto já usei aqui um programinho, um simulador que daqui a bocado vou apresentar. Reparem, quando eu ponho o rato ali em cima, ele diz-me automaticamente que eu vou ter este sinal a correr aqui verticalmente. E da mesma forma, nestas duas áreas aqui, ele vai correr horizontalmente, neste sentido. Portanto, é a forma como a placa trabalha. Okay? E cada uma destas linhas é independente umas das outras, assim como esta é independente desta. Normalmente usamos aqui esta área do mais para ligar a alimentação, usamos a área do menos para fazer as ligações à terra. Outro componente é a resistência, já vimos para que é que serve, eu posso mostrar aqui também uma pequena resistência, este é um componente muito pequenininho, okay? Que está aqui assim, repare, ele mal se vê.
Ele é bastante pequenininho, mas vai servir de facto para proteger alguns dos outros componentes com que vamos utilizar, nomeadamente os LEDs, como vamos ver mais para a frente. As resistências têm várias cores, existem códigos de cores associados a elas, que têm a ver com a capacidade de resistência, com os ohms. Okay? Esta, por exemplo, que estou aqui a mostrar, que mostrei aqui assim ainda agora, é uma resistência de 220 ohms. Esta aqui que estou a mostrar. Depois existem outras, existem resistências de 1 k-ohms, de 1 mega-ohms, enfim, existem imensos tipos de resistência. Estes códigos de cores podem facilmente ser obtidos na net. Também o convido a explorar, se achar útil, a lei de Ohm, que depois permite calcular o valor da resistência que deve utilizar em determinadas situações. Portanto, existem uns cálculos muito simples que se fazem. Portanto, mas tudo isto até existem calculadoras na net para fazer esse cálculo por nós, se quisermos. Portanto, é relativamente simples de encontrar. Outro componente que vamos utilizar bastante são os cabos, obviamente. Existem vários tipos de cabos. Existe, por exemplo, este tipo aqui assim, que é o cabo que tem um conector deste lado e um orifício deste lado, que dá jeito em determinadas situações. E existe outro tipo de cabo, que é o que vamos usar mais, que é este, que tem dois conectores, chamado conector macho, de um lado e do outro. Okay? Este é o que vamos utilizar com mais frequência aqui nos circuitos que vamos montar. Depois, os LEDs, os nossos tão conhecidos LEDs, eles existem em várias cores. Portanto, o LED é este componentezinho aqui assim. O LED o que faz é emite luz, ok? Portanto, não tem nada de especial. Tem duas pernas, depois vamos ver como é que se liga. Portanto, fazem-se muitas coisas engraçadas com os LEDs. Temos também o buzzer ou piezo, que é aquele que permite fazer saídas de áudio. Tenho aqui um exemplo que é um bocadinho diferente deste que está na imagem, mas, enfim, o efeito é o mesmo. Okay? Ele tem aqui o sítiozinho por onde sai o áudio. Nós depois também vamos aprender a trabalhar com isto. Depois temos outro componente muito utilizado, que é o botão de pressão, ou o botão switch, que é este botãozinho que está aqui assim. Este botãozinho, ele liga quando eu estou a pressionar, desliga quando eu deixo de pressionar. Existem umas carapaçazinhas como esta que vem aqui na imagem para pôr aqui em cima, para ele ficar mais simpático. Eu também as tenho ali, mas enfim, não há necessário por aqui. Portanto, ele é um botão de pressão. Enquanto estou a fazer pressão, ele está ligado. Quando eu deixo de fazer pressão, ele está desligado. Outro componente que vamos utilizar aqui, que também é muito interessante, são os displays LCD. Existem vários displays. Existe este aqui, que é a matriz de LEDs, que permite fazer símbolos, okay? Carinhas a rir e assim, tá bem? É bastante conhecido. Existe outro display que eu tenho aqui, cá está, que nós vamos trabalhar aqui, que é o display de um segmento, ou melhor, de um dígito, com 7 segmentos. Okay? Ele permite representar um dígito, tá bem? Depois vamos ver como é que ele trabalha. Depois existem displays, por exemplo, como este aqui, que já permitem 4 dígitos, incluindo o ponto. Portanto, eu posso representar umas como 9.999 ou 999.9, enfim. São bons às vezes para mostrar algum valor que eu esteja a medir, por exemplo, a temperatura ambiente. E existe depois o display um bocadinho mais complexo, que nós vamos aprender aqui a usar, que é o display 16:2, okay? Que é este que está aqui assim na imagem, que é um display que já permite escrever 2 linhas, cada uma com 16 caracteres. Portanto, já permite mensagens um bocadinho mais completas. Depois temos aqui o sensor ultrassónico, ou sensor de distância, que é exatamente este que está aqui, como está ali na imagem, okay? Assim visto de frente, tem ali aqueles 2 olhinhos, está bem? Isto funciona como um radar, mas depois nós vamos ver, vou explicar como é que ele funciona. Nós aqui vamos experimentar dois. Vamos experimentar este, o HCSR04, que tem 4 pinos aqui em cima, e vamos experimentar outro que tem 3 pinos e vamos ver qual é a diferença de funcionamento entre eles. O funcionamento é o mesmo, a forma como ele se programa é que é um bocadinho diferente. Depois temos os servomotores, que normalmente os garotos adoram, porque permitem fazer coisas giríssimas, descer e subir cancelas, etc. Eu tenho aqui um exemplo, está dentro do saquinho, que ele ainda está com as peças todas lá dentro. Portanto, está aqui assim um servomotor. Nós podemos ligar, podemos colocar, por exemplo, um pauzinho de gelado. Eu já vi coisas giríssimas feitas com isto, pôr aqui um pauzinho de gelado e fazer com que isto suba uma cancela, quando um carro ou qualquer objeto se vai aproximar, ele sobe a cancela e baixa quando ele passa. Portanto, isto associado a um sensor de distância, obviamente, podem-se fazer coisas engraçadíssimas com isto.
Para trabalhar com o Arduino, para além destes componentes todos, já agora vou mostrar aqui mais um componente que eu acho muito interessante, que é este componente que está aqui assim. Isto é um sensor de nível de água, tá bem? Ele mede o nível da água e depois isto associado, por exemplo, a um alarme também, quando o nível da água chegar a um determinado ponto, quando chegar aqui, por exemplo, eu faço disparar um alarme, faço acender um LED vermelho, ponho uma mensagem no LCD, enfim, posso fazer imensas coisas com isto. Portanto, existem diversos sensores. Existem sensores de movimento, existem sensores de chama, existem os detectores infravermelhos que nós vamos aqui utilizar também associado aos comandos. Podem utilizar o comando da televisão lá de casa, por exemplo. Sensores biométricos. Bom, existe um número imenso de sensores, portanto é uma questão de ir a uma loja de eletrónica e, enfim, ter um projeto na cabeça, obviamente, ir a uma loja de eletrónica e procurar o respectivo sensor. E além dos sensores existem os botões switch, existem potenciómetros, existem os joysticks, portanto existe uma série de material que se pode associar a Arduino para fazer coisas muito engraçadas. Todos eles têm normalmente uma ficha de dados que se pode encontrar na net ou que se pode pedir na loja onde se compra, para nós vermos quais são os valores com que trabalha aquele sensor, o significado de cada pino, quando às vezes não vem explícito no próprio componente. Portanto, essa folha de dados, digamos assim, o datasheet em inglês, não é? Diz-nos, explica-nos como é que funciona esse componente, seja um sensor, seja o que for, explica-nos como é que ele funciona e, portanto, a partir daí nós sabemos como é que devemos trabalhar com ele, sabemos como é que devemos ligar, sabemos se temos que pôr resistências ou não, enfim, isso é tudo depois explicado nessas folhas, normalmente. O software, portanto, para além dos componentes, dizia eu, temos que trabalhar com software e existem aqui, nós vamos aqui trabalhar com dois softwares. Vou-vos mostrar como é que funciona o software do Arduino, propriamente dito, que pode ser obtido a partir deste endereço que está aqui, é o endereço oficial, e depois a opção software e fazer download, portanto, enfim, é um procedimento simples. Depois, nós vamos nesta formação, vamos usar a última versão que estava disponível à data de hoje, que era a 1.8.13, mas não deverá fazer diferença, como é óbvio, se utilizar uma versão mais atualizada quando vir este vídeo e que já possa existir. Também existe o ambiente online, que é o Arduino Create, portanto faz um registro lá no site, neste site aqui, e tem acesso ao Arduino Create, que é uma plataforma que permite fazer um bocado do trabalho que vamos fazer aqui através da web, portanto evita a instalação de software no computador. Eu ainda não usei este ambiente, ainda não tive essa oportunidade, portanto eu conheço o software, não usei o ambiente, portanto não vou falar muito dele, mas é uma questão de explorar, porque de facto às vezes numa escola estar a instalar software, às vezes nem sempre é uma tarefa simples e ele evita isso, em princípio. Por sua vez, vamos usar também o Tinkercad, que é um programa que permite fazer imensas coisas e também permite fazer simulação de circuitos, e neste caso circuitos Arduino. Vamos ver como é que fazemos uma simulação, que dá sempre muito jeito por duas razões. Primeiro, porque podemos não ter o material disponível para montar os nossos circuitos e então, pelo menos, mostramos aos nossos alunos como é que o circuito iria funcionar. É claro que o material é sempre o material, não é sempre muito mais interessante ver as coisas a acontecer nos componentes físicos, mas pronto, mas é uma forma de contornar a situação. Mas principalmente dá muito jeito porque eu consigo fazer ali algumas simulações para ver se de facto o meu circuito funciona. Às vezes os circuitos são chatos de montar e são complicados e, portanto, eu primeiro fazendo a simulação verifico que o circuito funciona, verifico que nada se queima. Vamos fazer aqui, por exemplo, um exemplozinho, vamos ver um LED a queimar. E se eu não fizer a simulação, se eu testar diretamente, arrisco-me a queimar LEDs e, enfim, e outros componentes e a fazer ali assim algumas asneiras e a gastar dinheiro, não é? Porque as coisas podem não ser muito caras, um LED pode custar cêntimos, mas há outros componentes que já podem custar alguns euros e até vários euros, enfim, dependendo daquilo que eu estou a usar e portanto é uma forma de prevenir isso. Portanto, o site é este, é o Tinkercad. A única coisa que tem que fazer é criar uma conta de professor. Eu não vou explicar o funcionamento do programa, do sistema, da plataforma Tinkercad propriamente dita, vou só cingir-me aos circuitos, mas é muito interessante explorá-la. Consegue depois criar turmas e fazer projetos individualizados por turma. Portanto, é uma plataforma bastante interessante. Vamos já vê-la de seguida. Vou começar por mostrar aqui um pequeno circuito que não tem qualquer programação, é simplesmente um circuito que vai fazer acender um LED. Então, eu vou apresentar aqui um pequeno vídeo.
Vou apresentar aqui um pequeno vídeo em que vai ver um circuito a ser montado. Cá está o material que eu vou utilizar. Portanto, vou ligar aqui um LEDzinho a duas linhas verticais distintas. Depois vai ligar à fonte de alimentação. Já vamos ver. E agora vou pôr uma resistência num dos pernos. Isto, quando começarem, quem ainda não manuseou com estes materiais, vai ver que isto às vezes é um bocadinho chato, aquelas linhinhas ali, portanto, os conectores, não são as linhas, os conectores, às vezes são muito fininhos e são difíceis de encaixar aqui nestas entradazinhas da breadboard, mas enfim, não é nada que não se ultrapasse, pois às vezes é uma questão da gente se habituar. Agora vou fazer ali a alimentação, liguei aos 5 volts, vou ligar ali ao mais, e agora vou ligar o outro à terra. E vou fazer agora a passagem do outro pino do LED para a terra. Ok? Portanto, fechei o circuito. E agora, quando ligar a uma fonte de alimentação, portanto, está o circuito ali montadinho. E quando ligar agora a uma fonte de alimentação, ele vai fazer acender o LED. Está a ser alimentado. E ele vai acender o LED. Ok? Cá está. Acendeu o LED. Ele agora vai apagar porque há ali um mau contatozito, mas ele já vai acender outra vez. Às vezes acontece, lá está, isto é tudo muito fininho. Pronto. E acendemos um LED. Ok? Outro circuito que vos quero mostrar agora já com programação, e agora vou só mostrar de facto o circuito a funcionar e depois vou demonstrar estes dois circuitos a seguir. Portanto, é o LED 13. O LED 13 é um LEDzinho que a Arduino tem aqui assim. A Arduino tem aqui assim uma lâmpadazinha muito pequenininha, ok, que a gente chama de LED 13. E essa lâmpada acende num tom amarelado normalmente e vamos pôr esse LED a piscar numa cadência de meio segundo. Okay? Portanto, ele vai pisca, apaga durante meio segundo cada vez. Acende durante meio segundo, apaga meio segundo, acende meio segundo. Vamos fazer isso. E para isso já é preciso programar. Eu vou mostrar antes de mais nada o circuito a funcionar e depois vou exemplificá-lo aqui. Portanto, vou colocar o videozinho. Reparem, o que eu vou fazer antes de mais nada, e eu repito, depois vou mostrar como é que faz. Vou ligar o LED não, desculpem, a placa, aqui ao computador, ok? Que é para poder carregar o programa. Pronto, lá está ali o LEDzinho aceso. Pronto, ele fica aceso, ok? Neste momento não está a piscar porque ainda não carreguei o programa. Eu agora vou carregar o programa e depois já vou mostrar como é que isso se faz. Eu depois vou carregar o programa. Pronto, neste momento carreguei o programa e cá está o meu LED a piscar. Ok? Portanto, isto sem qualquer componente a funcionar, só mesmo a placa. Cá está o LED a funcionar, carreguei o programa. E agora reparem, eu vou tirar a placa do computador, vou desligá-la do computador, mas o meu programa ficou lá dentro gravado. Ok? A placa fica com os programas gravados. Se eu ligar a uma fonte de alimentação externa, por exemplo, uma pilha, 9 volts, cá está, o programa recomeça imediatamente a funcionar. Portanto, o objetivo aqui é eu poder construir um circuito, não é? O objetivo é eu poder construir um circuito que depois seja autónomo. Eu ligo a uma fonte de energia, seja ela qual for, até pode ser um painel solar que alimenta umas baterias internas, é o caso provavelmente do rover, por exemplo, que está em Marte a fazer a exploração do planeta, e ele, enquanto tiver energia, o programa que estiver ali dentro gravado está a funcionar, está bem? Portanto, o objetivo é esse. Bom, vamos então ver como é que isto funciona. Antes de mais, vamos aqui aos nossos programas. Reparem, este é o editor do Arduino, quando vocês instalam. Portanto, como eu disse, o procedimento de instalação é bastante simples. Este é o editor. Neste momento, eu não tenho aqui nenhum código, só tenho aqui duas funções, ok? Uma chamada setup e uma chamada loop. Estas duas funções devem estar sempre presentes no programa que vão elaborar para Arduino. A função setup é a função que é automaticamente procurada pelo sistema para fazer as inicializações, inicializar portas, etc. Depois vamos ver num programa prático.
A função loop é uma função que vai estar, como o nome indica, a executar em loop. Okay? É a função que vai estar constantemente a executar o código que eu vou pôr aqui. Se eu puser aqui um código para medir a temperatura ambiente e quando atingir uma determinada temperatura fazer ligar um esquentador, por exemplo, ou fazer ligar, enfim, um sistema qualquer de aquecimento, o que é que vai acontecer? Ele está constantemente a medir. E quando atingir esse valor, portanto, há de haver ali um if, qualquer coisa, quando atingir esse valor, despoleta aquilo que tem que despoletar. Portanto, estas duas funções estão sempre presentes e depois nós podemos criar outras. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou pegar aqui então no cabo, ok? E vou ligá-lo aqui à minha Arduino e agora vou ligá-lo aqui assim à entrada. Eu vou só tirar, deem-me só aqui um segundinho, que eu vou tirar aqui o ratinho do meu computador. E agora vou ligar a placa Arduino ali, à minha entrada. Ok? E ao ligar a placa Arduino, ela neste momento está com um programa a funcionar, porque é o programa que eu tinha posto lá dentro. Eu vou carregar este programa vazio. Agora, como é que eu carrego um programa lá para dentro? Eu uso este botãozinho que está aqui. Faço envio. Ok? Eu vou enviar o programa lá para dentro. E agora vamos reparar em baixo. Ele estiver carregado. Primeiro compila. E agora está o programa carregado. Reparem que a minha luz deixou de piscar. O que eu tenho agora neste momento é simplesmente a placa ligada. Não está nada a correr lá dentro. Portanto, aquele programa não faz nada. Está vazio. As duas funções estão vazias. Ele não faz nada. Ok? Portanto, a placa está sem nada a correr. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um programinha. Vou fazer aqui um abrir. E vou abrir este programinha que fiz. E eu já explico o programa. Está bem? Vou maximizá-lo aqui para se ver melhor. E agora vou carregar este programa lá para dentro. Ok? Uma vez vai compilar. Se não houver erro nenhum, cá está. Ele agora já tem o programa a funcionar. Está ali o LED a piscar. Ok? Portanto, carreguei este programa e o LED está a piscar. Portanto, é assim que eu coloco um programa a funcionar na minha placa. Eu simplesmente ligo a placa ao computador, faço o programa no IDE, que neste IDE é oficial, e envio através daquele botãozinho. Se não houver erros, ele é enviado automaticamente. Muito bem. Eu vou então agora desligar daqui e vou só demonstrar aquilo que já demonstrei ali no vídeo, mas quero fazê-lo aqui também. Portanto, vou tirar este cabo agora, vou ligar a uma fonte de alimentação, neste caso uma pilhazinha de 9 volts, vou ligar aqui e o meu programa vai começar a funcionar. O último que eu carreguei, lá está, o meu LED a piscar. Ok? Que é aquele programinha que eu tenho ali, está a correr agora aqui dentro, porque eu liguei a uma fonte de alimentação. Portanto, foi aquilo que eu demonstrei há bocado no vídeo, de facto. Pode ser, portanto, podemos construir um sistema qualquer na escola e depois o sistema pode ser posto numa exposição, por exemplo, às vezes aquelas feiras que se fazem de robótica e por aí fora, o dia da escola, enfim, aquelas coisas todas que se fazem, podemos ligá-lo a uma fonte de alimentação e temos ali qualquer coisa a funcionar. E podemos ter várias placas Arduino, cada uma a fazer a sua coisa, portanto, isto depois, a imaginação costuma ser o limite, não é? Ora bem, eu vou só ligar aqui o meu ratinho outra vez e vamos então analisar aqui o nosso código. Antes de mais, quando instalarem o programa, a primeira vez, ter atenção a fazer a detecção da placa que estão a usar, ok? Tem aqui assim uma lista. Ele em princípio vai detectar automaticamente, mas convém sempre eu confirmar. E também aqui a porta. Agora não está a aparecer nada porque eu desliguei a placa daqui, mas quando ligarem a placa vai aparecer aqui uma opção com uma porta, uma COM. Convém selecionar essa COM que aparece, que é para ele depois saber que é para ali que deve carregar, está bem? É a única coisa que precisa fazer, é isto. Vamos entender este código então. Reparem, eu defini uma constante que eu chamei LED e que o valor é 13, ok? Internamente aquela porta é a porta 13. Na variável setup, a única coisa que eu fiz foi disse que essa porta é uma porta de saída. Ok? Ela não é de entrada, não vai entrar nada ali, não entra nada por um LED, ok? O LED emite luz, portanto é uma porta de saída. E eu digo isso utilizando a função pinMode, ok? Assim, portanto digo pinMode, o primeiro parâmetro é
a porta que eu quero usar, neste caso é a LED, que eu defini ali em cima como sendo o número 13. Eu podia escrever 13 aqui, obviamente, mas é muito mais fácil quando usamos variáveis e constantes, não é? Como sabe. E utilizo depois a palavra reservada output para dizer que é uma porta de saída, ok? Depois, no loop, ele vai estar a fazer constantemente isto. Vai fazer um digital write, portanto, aquilo é uma porta digital, está bem? Portanto, eu faço um digital write na porta 13, que é a LED, está ali em cima, e o que eu vou escrever nessa porta é o valor high. Portanto, no fundo, vou ativar a porta, digamos assim. Está bem? E espero 500 milissegundos. O valor aqui dentro é em milissegundos. Portanto, se eu quiser um segundo, tenho que pôr 1000, etc. Faço um delay de 500 e depois volto a escrever na porta digital, faço outro digital write e agora faço um low. Ou seja, é como se eu desativasse a porta, descarregasse a porta, digamos assim. E espero outra vez meio segundo. Portanto, repare, ele acende, espera meio segundo, apaga, espera meio segundo, volta lá acima. Não se esqueçam que este loop está sempre a executar, sempre, sempre, sempre. Volta a acender, espera, apaga, espera. Volta lá acima, volta a acender, espera e anda aqui e está a piscar de meio em meio segundo, conforme já tínhamos visto. Está bem? Portanto, podemos fazer então os nossos programas aqui, carregá-los para a placa através do botão envio e eles ficam a funcionar na placa. Eu, ao longo das próximas sessões agora, das próximas 2 sessões, não vou utilizar aqui porque, enfim, como devem imaginar, é um bocado complicado eu montar o circuito aqui assim, não é? E mostrar, há circuitos que têm muitos fios, eu não consigo depois levantá-lo aqui. Portanto, vamos utilizar só o simulador, mas já sabe que aquilo que vai funcionar no simulador vai funcionar depois na placa sem problema nenhum, está bem? Portanto, vamos ver então o Tinkercad. Eu vou passar aqui ao Tinkercad. Este é o tal programinha que eu vos falei, Tinkercad. Depois de se registarem como professor, entram no sistema e vão ter aqui algumas opções. Vamos usar a opção de Circuits, ok? Para criar um novo circuito. Portanto, eu já tenho aqui vários circuitos, são aqueles que vamos montar aqui nestas sessões, ok? Vamos usar aqui sensores de movimento, vamos utilizar aqui LEDs, vamos utilizar os displays, vamos fazer aqui assim, umas coisas engraçadas, depois no fim vamos inclusivamente montar aqui assim, um pequeno projeto interessante que depois pode usar se entender. Bom, para criar um novo circuito, antes de mais nada, para perceber como funciona, eu crio um novo circuito. Aqui, vamos fechar. E agora tenho aqui assim, reparem, antes de mais nada, posso dar o nome que eu quiser ao meu circuito, ele dá-lhe assim uns nomes diferentes, eu posso chegar aqui e dar um nome ao meu circuito, ok? Fazer Enter. E depois, deste lado, tenho os componentes que posso usar. Ele coloca aqui os componentes básicos, mas eu posso colocar todos os componentes, se quiser, ok? Tenho aqui vários componentes à disposição, está bem? Mas para já vamos só trabalhar aqui com o básico, para aquilo que eu quero, chega. Vamos colocar então uma placa Arduino, a Uno. Isto é só clicar e arrastar. Reparem que ele tem ali o cabo mesmo para fazer a conexão, enfim. Depois posso dar um nome ao componente, se quiser. E depois coloco a minha breadboard, arrasto também para aqui. Se quiser, pode selecionar o componente e pode rodá-lo, pode eliminá-lo, pode introduzir comentários, enfim. Reparem, quando eu ponho ali o rato em cima, aquilo que eu dizia, ok? Portanto, ele alimenta aqui na vertical e aqui na horizontal, está bem? E agora, para ligar componentes, é a coisa mais simples. Vamos pegar aqui num qualquer, aqui num LED, agarramos o LED, ele deixa-me escolher, reparem que os componentes têm sempre propriedades associadas, no caso da breadboard, que eu fiz aqui, ainda não quero fazer isto. No caso da breadboard só tenho o nome, mas no caso do LED eu tenho o nome e a cor, eu posso mudar a cor do meu componente, ok? O laranja não foi muito feliz, que é muito ternozinho. Deixa eu ver. Ok? E agora é só chegar ali e ligar, está bem? Encaixar ali assim nas portas, ele fica automaticamente ligado. Eu posso, às vezes dá mais jeito rodar o componente porque eu quero trabalhar neste sentido, enfim, como entenderem. Portanto, é só fazer a ligação. A resistência é a mesma coisa, também é só ligar da maneira que eu quero. Reparem que a resistência permite-me definir os ohms desta resistência, está bem? Tenho aqui várias unidades e depois o valor da resistência ali. E ele vai considerar isso na simulação.
Se eu quiser fazer, por exemplo, ligar aqui, alimentar o circuito aqui a partir dos 5 volts e ligar ali, a única coisa que eu faço é, faço um clique, depois arrasto até onde quero e faço outro clique, ok? E posso definir a cor do fio que eu quero usar. Posso dar 2 cliques e definir um ponto, que é para depois poder dar assim um jeitinho melhor às minhas ligações, ok? Para as tornar mais simpáticas em vez de ser aqui um emaranhado de fios. Portanto, é muito simples trabalhar com isto. Depois, posso iniciar a simulação, aqui não vou fazer, não vai fazer nada, mas posso iniciar a simulação, ele vai ligar o cabinho aqui e iniciar a simulação. Já vamos ver uma que já está feita. O código é feito aqui, por defeito ele vai apresentar isto, em formato de Scratch, ok? Em blocos. Eu pessoalmente não gosto, prefiro programar em texto, ok? Faço continuar e ele automaticamente, reparem, mostra-me aquele códigozinho que eu vos mostrei ali, do pino 13, está bem? Ele só não define a constante, ele usa o valor 13 diretamente ali, mas eu acho preferível definir a constante, como sabem, é muito mais prático se eu tiver que fazer alterações, não é? E ele aqui coloca o valor de 1 segundo, eu coloquei meio segundo, enfim. Mas basicamente é o código que ele apresenta. Portanto, se eu não quiser código, eu simplesmente apago isto que está aqui dentro e ali também, e depois posso fazer a simulação do meu circuito, está bem? O código, a partir do momento que é escrito, fica gravado e eu posso descarregar o código para o meu computador no formato do IDE, com a extensão INO, ok? Que é a extensão do Arduino. E depois podem carregar esse código no IDE e trabalhar no IDE, por exemplo, para carregar depois o código efetivamente para a placa física, não é? E podê-la pôr a funcionar. Portanto, é muito simples, é muito intuitivo e isto é muito prático trabalhar com isto. Vamos ver aqui então aqueles que dar aqui aos circuitos e vamos carregar agora. Depois posso chegar aqui, eu não quero este para nada, posso chegar aqui, posso duplicar, posso excluir, posso lhe atribuir algumas propriedades, está bem? Nomeadamente a privacidade que eu quero, o tipo de licença que quero atribuir a este circuito, enfim, depois podem utilizar estas opções aqui. Eu vou excluir, não quero este circuito aqui, não está aqui a fazer nada. Vamos então ver aquele circuito que não tem código, que é este aqui. Portanto, reparem, se quiser ir a um circuito que está feito, faço editar isto, e ele vai abrir o circuito que está feito. Vamos aguardar, só um bocadinho, quando carrega. Pronto. Cá está, este circuito não tem código, está bem? Isto é só para demonstrar de facto uma ligação simples. Ainda vamos fazer mais um assim, sem código, depois todos os outros têm código. Reparem, está aqui a ligação, okay? Aqui a resistência ligada à perna, que é conhecida pelo ânodo, que é a perna maior do LED, ligada aqui ao sinal mais, que está a ser alimentado ali a 5 volts, depois a terra, e a outra perna está ligada à terra, portanto tenho aqui um circuito fechado, que está a ser alimentado e, portanto, vai fazer acender o LED. Se eu iniciar a minha simulação, cá está, ele ligou ali a placa e o meu LED acendeu, está bem? Agora vamos fazer este teste assim, eu vou selecionar aqui a minha resistência, e em vez de 220 ohms, esta é uma resistência de 220 ohms, é adequada para estes LEDs. Depois, se procurar a tal lei de ohm que eu falei, verifica isso. Atenção, depois aqui há uma margem de trabalho, nunca vai dar o valor que nós queremos, mas depois há aqui uma margem com que se pode trabalhar sem qualquer problema. Eu vou passar isto para cá para ohms e reparem o que é que aconteceu, o meu LED ficou mais fraquinho, ele quase apagou. Está bem? Porquê? Porque agora tenho resistência a mais, não está a correr no circuito, não está a fluir carga suficiente para acender o LED, está bem? Se eu voltar a pôr ohms, ele já brilha com mais intensidade. Se eu puser aqui 1000 ohms, o LED queima, ok? Portanto, não está a haver quase resistência nenhuma. Este LED não trabalha com 5 volts, está bem? Ele trabalha com 2 ponto qualquer coisa, depois os datasheets depois dizem, isto as cores depois influenciam, embora sejam valores às vezes variações pequenas, mas os datasheets depois dizem isso. Portanto, mas neste momento a resistência é muito pouquinha, a quantidade de corrente que está no circuito é demasiada para o LED queimou. Portanto, se eu tivesse a utilizar uma resistência destas neste circuito, na realidade eu já tinha queimado um LED, está bem? Portanto, daí a importância de fazer simulações. Portanto, voltamos a pôr e o meu LED acendeu outra vez. A qualquer altura paro a simulação e pronto. O outro circuito é mesmo, portanto, eu posso agora testar circuitos programados. Tenho este aqui.
Este não tem qualquer componente, conforme já vimos. Ele utiliza aquele LEDzinho interno da placa. Eu pus aqui a breadboard, enfim, só para ficar com o melhor aspecto, porque a breadboard nem está aqui a fazer nada. Portanto, mas este tem este códigozinho então, ok? Que eu tinha usado no programa. E agora iniciamos a simulação e ele vai fazer pescar ali, cá está. Não sei se vê bem, mas está ali assim a pescar o nosso LEDzinho. Ok? Portanto, este programa está de facto a ser executado conforme já vimos há bocado fisicamente. Por isso, isto no fundo para dar então esta ideia de que o sistema montado aqui no simulador vai funcionar na realidade. Portanto, podemos utilizar isto. Eu não vou agora fazer mais circuitos na realidade, como já digo, não há assim grande hipótese de fazer isso aqui, como é óbvio. Mas vamos utilizar o simulador e com a garantia de que o que fizerem aqui, se funcionar aqui, vai funcionar depois no sistema físico também. Portanto, vou parar agora esta simulação e agora podia, como eu disse há bocado, exportar aqui, baixar este código, exportar com o formato INO e depois usar o meu IDE para carregar efetivamente a minha placa física. Ok? Muito bem. Posto isto, chegamos ao fim desta sessão. Esta foi uma sessão simples, só de facto para apresentar conceitos e apresentar o software com que estamos a trabalhar. Na próxima sessão já vamos começar a construir alguns circuitos, vamos pôr mais do que um LED a pescar em sequências, vamos utilizar alguns sensores e depois numa terceira sessão vamos então trabalhar com sistemas um bocadinho mais complexos, com displays LCDs e vamos misturar aqui depois vários componentes. Espero que vos tenha agradado e espero voltar a ver-vos na próxima sessão. Obrigado.